Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui, olha, novamente filmando para que vocês não percam nada da festa, festa do boi aqui na Camiró. Olha, estamos aqui neste momento já mostrando para vocês as cabras. Sim, essas cabras aqui, elas são daqui da região do Rio Grande do Norte mesmo, viu? Olha essa raça aqui, ó. Outra raça de cabra, viu? Pega ali no chifre dele, eles brigam, né? Parece. Isso aqui é outra raça de cabra. São bravos, né? Esse aqui é o rebanho ovino da Morada Nova. Fazenda Morada Nova, aqui do estado do Rio Grande do Norte. É, aquele ali, ó, parece que tá a prenha, né? Ó. Tá, aquela ali. Cabras muito lindas, viu? Pessoal, nós não podemos esquecer aqui, ó, o jumento, que ajuda bastante os nordestinos, carregando água. Carregando alimento, palha, capim, tudo. Esse é o famoso burro. É muito utilizado nessa região. É, E ali tem mais cabra. é aqui. Esse aqui, ó, tá dentro do coxo. Cabra sobe tudo. Esse subiu ali dentro do coxo, ó. Essas plantas são típicas aqui do Nordeste, né? São de várias regiões do Brasil, em geral, né? Aqui também tem vários tipos de plantas, cactos. Isso aqui, como é lindo. Tem até plantação de milho, pessoal, ó. Milho aqui, ó. Temos galinha também aqui. Ali é galinha caipira, ó. Lá, ó. Sim, o de lá, né? Galinha caipira. Galo medonho, viu? E também essas galinhas aqui é caipira. Sim, é tudo caipira. Aqui o galo, ó, querendo brigar. Só pelo Amassol, Isabel. Quanto é? 3 contos. É que eu te raça O pedrez, esse peixe aqui é o pedrez, que é o tarijó, tá todo pintadinho e o outro é o amarelinho. Tem que pegar os tarijó. R$3, me cheguei já. Vai querer aqui, hein? Vamos comprar. Ah, papai, uns pintinhos. Ah, pessoal, R$3. Pode pegar. Pintinho, né? Pintinho, pedrez, galinha
Carijó. 3. 3 conto. 3. Não, é tudo misturado. Porque é o seguinte, por incrível que pareça, a incidência de macho é maior, não dá certo. Pena, só levei dois, aí foi 2 machos e uma fêmea. Aí veio ficar os dois gritando, os vizinhos reclamando. E eu cachorro lá. Ah, meu Deus do céu. Aí ficaram muito bonitos. Aí deu conta, amarelinho tudo deu certo todo mundo. Deu certo todo mundo. Pega 2 Isabel ali, que acabou. Então vou trocar aqui esse. Essa banana, Bom, deixa eu ali para botar. Traz botar. é crepe, mas não. Pode não, filho. Essa comida do cavalo, não é dos pintos não. Que é os pintinhos. Cadê seu pai? É R$3 cada pintinho dele. São lindos. Olha que é pinto, meu Deus. Isso aqui é mudas de coqueiro, cana de açúcar, e aqui já é outra raça, né, Gustavo? Esse aqui é bode, é? Carneiro. São da fazenda Capriha do Natal. Olha só. Bonitos animais. São carneiros. Carneiro. Esse aqui é que raça? Tá aqui, ó. Isso aqui é Tudo comendo agora, ó. Lanchinho da tarde. nubiana, essa raça. Um animal desse, muito bonito. Ela é em torno de uns R$10.000 cada animal desse aqui. São animais sadios. Esse aqui tá prenha, esse aqui. Tá prenha. Isso aqui ganhou agora na competição, primeiro lugar. Esse grandão, é? Campeão, é? Campeão, acabou de ganhar na competição. Mas ele foi vendido?
Não. Ele não vende não, mano. Não vende não, né? É Só pra exposição. exposição e tirar rato. Vendi uma coisa ali. Foi vendido? Essa tirou em primeiro nas fêmeas. Ah, essa aqui, né? Essa aqui ficou reservada para aqui. Ah, essa é muito bonita, viu? Animais muito bonitos, viu? Tá aqui do Tangará. Pertinho aqui da cidade de Natal. Acho que dá uns 70 quilômetros, né, Visão? 80 quilômetros daqui de Natal a Tangará. A terra do pastel. A terra do pastel, Quem que trabalha com esses animais há quanto tempo? Já aí, rapaz. Desde que se entende de gente, né? Não, eu ando um bocado de Brasil afora aí. Já trabalhou em vários estados do país? Para Minas Gerais, um mês passado. Trabalhar. Assim, só exposição. Passo 10 dias, 11 dias. E sai descendo de lá pra cá. Ah, tá. Porque não é só aqui no estado, não. É em vários estados do país, né? Viajando. Eu vi esse mundo só dele. Foi isso, só para exposição. Foi 5 mil a premiação para mim. 15 mil. Bem diferente. Tira a despesa. Eita, que barbicha. Ganhou de todo mundo aqui com essa barba, viu? Foi. Olha a barbicha dele, parece a barbicha de ninho. Famosa barbicha de bola. Tem xixi lá. E as canas lambam. E aqui tá tirando leite, né? Boa tarde, amigão. Tirando os leites das vacas, né? Tirando o leite aí da cabra, né? Da cabra. Me diga uma coisa, a cabrinha dessa dá quantos litros de leite? Em torno de quanto? Esse daqui está em torno de 2,5 a 3 litros. Todo dia? É. 2,5 a 3 litros. Todo dia. Mas tem gente que dá mais um pouco. E é? Muito bem, estamos de volta. Que raça é ela? É a Toge. Governadora Toge. Vilma Maria de Cabra Faria, Toge, né? ocasião Raça da Toge. 59ª É a... Essa aí já deu aí, mais de dois, não foi? Ah, essa aí é aquela. Estado do Rio Grande do Norte. Muito bem, vamos Obrigado, conhecer amigão. agora Ah, aquela ali com os peitos. Vai tirar agora o leite dessa, eu acho. da raça Acho que é leite, né? Atenção, senhores tratadores, porque vamos conhecer agora a grande Tá cheio de leite. campeã da raça. Pegue leite, né, Geraldo? Pegue leite. E é o quê? Daqui a pouco a casa do forró, né? Daqui a pouco vai começar o forró aí. Sanfona, sanfoneiro, zabumbeiro e triangueiro. Aí vão cantar aí as músicas de Luiz Gonzaga. Até meia-noite. Aqui pode parar tudo, agora o forró não se acaba. Até furar os zabumberos. Aqui é sanfona. Aqui é uma sanfona nordestina. Uma sanfona do modelo bem antigo. Jogador trianguista. E aqui tem bastante mel. E aqui continua. Vamos ver a feira do mel? E ó, o mel. É feito aonde, moço? Esse é mel de abelha.
abelha, né? Mel da abelha verdadeira. Canal Forró Mel Pé da de Serra. Serra. Aqui o sucesso é você. Boa tarde, quanto custa o mel? Esse tá 30, João. R$30. Esse é o mel puro, né? Esse é puro, Mel da Serra. viu? Eu quero experimentar. Tem até doce. Quanto é, moça? Mel. Doce, tem doce e mel. Tem de 20 e tem de 15, viu? Ele quer também? Pra quem não quer levar os garrafinha grande, leva o mel na garrafinha pequena. Mel da Serra, né? É de onde esse mel? Serra de São Miguel. Serra de São Miguel. Vai. Quero mostrar a vocês agora o carro que colhe o lixo da nossa cidade. Está para vender, viu? Rio Grande do Norte, no espaço Sebrae RN. Acesse rn.sebrae.com.br. Facel, Cerca Elétrica Rural, 70% de economia. A Cerca Elétrica Rural, para você, amigo pecuarista. Ou mais. Isso aqui é a raça DOP, é? Isso aqui é a raça DOP. Cauaçu. Espirrou. Fazenda Barro Branco. Genética comprovada. Fazenda Barro Branco. A Fazenda Barro Branco. Eita, espirrou, menina. Aqui é da raça Swinga. De Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Tudo pintadinho, né? Essa aqui é a raça Santa Inês, de Monte Alegre. Essa é Santa Inês. Santa Inês. Então é todo preto. Eu já possuí dessa raça. Já criei dessa raça. Já. Pergunta a ele quanto tá essa aqui pequenininha, essa pequena. Essa ovelha. Sabe quanto essa pequenininha, hein, galera? Casal. Casal, né? Sabe quanto o casal? Casal. Quanto? 1000. Feira de artesanato, né? Tu sentou aí já, foi? Menina, legal, né?
uma olhada, né? Não podia ter limite e fazer Aqui quase a gente compra muito. se ela for a bichocar, pode tudo. Tapete. O meu carro ali tá cheio. Pode jogar sem receber qualquer tipo. Se na minha vai jogar e de você não for defesa, bota aí 5 cruzeiros na meia com a certeza. Tem aquele Cássio? Não. Pequenininho? Seu Oscar pegou o fundo pra dobrar o time. Mais ou menos 15 e 30. Foi saber o resultado. Viu uma lousa bem legível. A milhar que tinha dado e quase que teve uma bala quando viu que deu cavalo. Peguei dessa, usei essa carta aqui. Usei dessa. Mas depois ficou fofo. Quanta nova experiência, com certeza ela Usei não dessa. vai no outro dia. Colecionadores, né? Usei dessa aqui. 500 mil cruzeiro. Quanto mais ele jogava, era Usei dessa. tudo que ele jogava, estava outro piso. Na segunda jogou um. Eu peguei dessa. Também. Perdeu porque deu vida. Na terça jogou Essa aqui também eu peguei. rapidinho, deixou tudo. Dessa. Acredite se quiser, mas foi o 23,69. R$1. Foi essa milhar que Quem conversa com cruzeiro? E depois os cafés. Ó, pra colecionador. E o bicho foi morto mesmo. Na quinta jogou Sério, mas né, de colecionador? Não tem mais nota de aumento. Começou o repente ali, ó. Ó, o repente. Na sexta arriscou um copo e uma xícara de café. Uma imagem se formou e ele disse é jacaré. Arriscou o que restava para ver se recuperava tudo que perdeu. Mas Oscar não tinha sorte. Sempre foi um azarão e como das outras vezes, passou perto de razão. Revoltado deu um grito quando viu na lousa escrita que tinha dado grito. Nunca vi homem tão mole que nem eu para jogar. Todo dia joga um bicho frechado no casal. Hoje eu vou dormir piado. Ou eu tiro atrasado ou me acabo de lascar. Foi então que ele optou por dormir todo amarrado. Pediu para Dona Isaura dar um nó bem arrochado e ela com carinho e zelo amarrou-lhe o tornozelo como fora planejado. Cansado, pegou no sono, começou logo a sonhar com um bicho todo branco que dizia sem parar: se quiser ganhar dinheiro, jogue tudo no carneiro, que é o bicho que vai. De manhã, quando acordou, correu para o camiseiro, retirou tudo que tinha dentro do seu milhaeiro e em seguida foi jogar um cruzeiro na milhar e 90 de carneiro. 15h30, todo mundo esperava o resultado. Quando o locutor da rádio divulgou o bicho dado, foi camelo, alguém gritou. Seu Oscar se levantou e disse: eu sou amaldiçoado, nunca mais jogo no bicho. Era assim que ele gritava. Mas na semana seguinte toda a raiva já passava. Mas só que daquela vez a atitude que ele fez quase ninguém esperava. Ele foi na banca e disse: bota aí nessa tabaca um cruzeiro em cada bicho, de avestruz até da vaca. Quero ver se existe azar que faça eu não acertar, só se for urucubaca. Zé Lagoa disse: Oscar, não fica assim tão afoito. Você jogou 25, mas só vai ganhar 18. Vai perder 7 cruzeiros. Desse jeito seu dinheiro não vai dar nem pro biscoito. Oscar disse: cala a boca, pois nada te perguntei. Para mim não interessa a quantia que eu joguei, nem quanto eu vou receber. Só queria era dizer: infeliz, eu acertei. Eita, esse é o poeta Chico de Aia, diretamente da Terra da Onça, Santo Antônio do Salto da Onça, na 59ª Festa do Boi, governo do estado do Rio Grande do Norte. Ematé, CEDRAF e Fundação José Augusto. A Ematé é o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural e um órgão do governo do estado do Rio Grande do Norte, vinculado à Secretaria do Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca SAP. Tem como missão contribuir para a promoção da agricultura familiar e do bem-estar da sociedade, através da assistência e da extensão rural pública com qualidade para o desenvolvimento rural sustentável.